Queridos irmãos, em primeiro lugar, buscamos as bênçãos de Jesus e dos benfeitores da espiritualidade, nos auxiliando neste trabalho. Vamos refletir nesses momentos sobre a questão de nós nos renovarmos. Em outras palavras, conseguirmos que surja a cada dia um homem novo em nós mesmos. Sabemos que Jesus curava os cegos, devolvia-lhes a visão material. Porém, podemos buscar nessas passagens do Evangelho reflexões mais profundas. Emmanuel, no livro Fonte Viva, comenta sobre a colocação de um dos que foram curados por Jesus, quando disse: "Eu era cego, agora vejo". Então podemos entender que não se trata apenas da cegueira física, mas também a cegueira espiritual. Ou seja, a consciência não desperta. Diz Emmanuel que, embora o trabalho de renovação do Evangelho se desdobre diante das massas, semeando consolo na alma do povo, no entanto, o aproveitamento sutil da Boa Nova é da esfera individual e intransferível. Então, eu sempre serei a única a realizar minha própria renovação, pelo entendimento das sagradas lições do Evangelho. Orienta-nos a mentora Joana de Ângeles quanto aos impulsos que propiciam a renovação de visão e conduta das criaturas. Façamos um parêntese para entender o termo impulsos. Nós nos movimentamos pelos impulsos. Os impulsos são as forças internas que governam as nossas condutas. Forças de nossa vontade, de nossos desejos, de nossas tendências. E essas forças, elas se mostram em nossos pensamentos, emoções e sentimentos. No entanto, são forças passíveis de serem gerenciadas por nós mesmos, necessitando para isso que coloquemos a nossa atenção em todos esses parâmetros, ou seja, o autoconhecimento. Sair um pouco desse piloto automático, acordar, realizar as tarefas diárias, buscar as distrações, voltar ao repouso e recomeçar tudo no dia seguinte. Não. Quando desejamos esse autoconhecimento, é importante essa atenção aos pensamentos, às emoções, aos sentimentos. Entender esses impulsos, onde estamos nos dirigindo, para onde estamos caminhando, quais são os nossos propósitos, quais são os nossos desejos, de onde eles vêm, quais os nossos objetivos. E para isso é necessário sair um pouco desse piloto automático. É necessário momentos de silêncio, momentos de quietude, momentos de introspecção. A cegueira espiritual faz com que caminhemos com passos incertos e caminhos tortuosos.
Deixamos nos levar pelas forças das emoções desequilibradas, pelos desejos grosseiros do egoísmo e do orgulho. Enquanto não alcançarmos o entendimento da vida eterna e o entendimento do caminho que nos levará até essa eternidade, continuaremos na atividade vulgar do caminho. Embora crentes, permanecemos no gozo das vantagens do imediatismo da experiência, querendo sempre o consolo e a prosperidade material. Se a experiência da dor chega, nos sentimos injustiçados e até revoltados. Tudo isso ocorre porque, embora creiamos na imortalidade, ainda não nos encontramos com essa certeza. E a ideia da imortalidade não se trata apenas de entender que a vida prossegue após a morte do corpo físico. A ideia da imortalidade é uma ideia muito mais ampla. Entender que somos filhos de Deus, filhos pródigos, afastados da casa eterna por nossa própria vontade e escolha, e que estamos a caminho de volta. Quando se dá o encontro com a certeza da imortalidade, no dizer da mentora Joana de Ângeles, o primeiro passo é a renovação da paisagem mental com consequente alteração do comportamento. Embora o processo da transformação moral seja lento, a renovação da paisagem mental já nos possibilita os primeiros passos no caminho reto. Já conseguimos modificar a tabela dos valores que nos rodeiam. Já poderemos saber onde se ocultam os fundamentos eternos. Já poderemos visualizar outras esferas de luta e descobrir diferentes motivos de elevação, pelo sacrifício pessoal e incentivo ao esforço próprio. Humberto de Campos, no prefácio do livro Boa Nova, tem a seguinte frase: hoje já não mais cogito de crer, porque sei. E no livro Universo e Vida, do Espírito Auro, ele comenta que somente à medida que vamos crescendo em inteligência, em dignidade moral, em pureza de sentimentos, em experiências da vida, em ciência, em técnica, vamos podendo vagarosa, mas efetivamente, ir compreendendo melhor e melhor sentindo o Espírito e a mensagem do Divino Cristo. Então, quando abraçamos a verdade, já não podemos mais compactuar com a mentira. É o momento em que, no silêncio da alma, repetimos a nós mesmos: eu era cego, agora vejo. Confirma-nos Joana que a visão da realidade clarifica interiormente o indivíduo que de pronto se renova. A aquisição da paz interior e a verdadeira alegria se expressam através da identificação das tarefas assumidas diante das infinitas possibilidades de novas vitórias em relação ao que falta ser conquistado, impondo sem dúvida uma profunda mudança de comportamento. No mínimo, se comportar como aquele que já sabe, ser o único responsável por tudo o que nos acontece, que tudo passa e tudo tem uma razão de ser, que somos aprendizes e nos amadurecemos a cada experiência bem aproveitada, e por aí vai.
Continua Humberto de Campos no prefácio do livro Boa Nova. Todas as expressões evangélicas têm, entre nós, a sua história viva. Nenhuma delas é símbolo superficial. Então, quando nós conseguimos abrir nossos olhos para ver a verdade, deixaremos de ver nas expressões do Evangelho apenas belas palavras, mas vamos entender nessas expressões evangélicas lições vivas, ensinamentos profundos que precisam ser pensados constantemente a fim de ser aprendidos. As lições do Evangelho passam a ser setas, a indicar-nos a direção do reino celeste, porque o reino celeste deixa de ser apenas um vislumbre da imaginação, mas sim a nossa meta, o ponto onde marcamos para a nossa chegada. Joana enumera algumas orientações para alcance da renovação moral nas criaturas. Primeiro, a regra de ouro, que é o amor incondicional, sem exigências, o perdão espontâneo. Porque o amor não se compreende, o amor se irradia e se sente. O amor simplesmente é. Quando o amor for o impulso de nossas ações, já não haverá questionamentos e obstáculos típicos do egoísmo e do orgulho. O amor nos torna irmão da natureza e do semelhante. Segundo ponto, a oração, que é um ato de humildade, adoração e fé. É o impulso que nos conecta com a força divina. Nem sempre a oração vai mudar as circunstâncias ou impedir as ocorrências, mas vai proporcionar compreensão e força para superá-las. Terceiro ponto. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que podemos entender por pobres de espírito? A Joana então faz uma distinção entre os pobres de espírito e aqueles de espírito pobre. Pobres de espírito são os humildes e os de espírito pobre são os ignorantes, egoístas e orgulhosos. Os pobres de espírito são aqueles que se satisfazem com o bem de todos, porquanto esvaziam do eu arbitrário em favor dos direitos do outro. Quarto ponto, a arte de doar. Doando, possuímos. Recebendo, somos devedores. A felicidade se faz na repartição e não no acúmulo. Então, doar é um impulso de ascensão à felicidade e à paz. Quinto ponto, comportamento cristão. O que seria um comportamento cristão? As vivências que irradiam bem-estar e consequente estado de felicidade. Por exemplo, ser gentil. Não apenas para conquistar amigos, porque ser gentil apenas para conquistar amigos é passível de hipocrisia, mas ser gentil para fazer os outros felizes, aí sim expressa a sinceridade do afeto. Sorrir sempre.
não para aparência simpática, mas para iluminar a própria alma. Evite a crítica ácida, não apenas por cordialidade, mas pelo sincero respeito ao não julgar. Espalhe otimismo, não friamente para conquistar, mas como valor verdadeiro da esperança. Nunca revidar o mal, não por medo da inimizade, mas por sentir que o mal é a ausência do bem. Entregar o bem é o único antídoto para o mal. Utilize sempre a sinceridade, com cautela, para que não seja arma certeira, com coerência entre a fé e a atitude. Sexto ponto, conquistas da verdadeira paz. Dever cumprido, consciência sem culpa, caráter reto, coração afável. Todos esses pontos são indicações de busca do nosso comportamento, de reflexões, de perceber onde nos enquadramos, onde ainda fugimos bastante, onde necessitamos trabalhar. Porque, como dissemos no início, nós nos movimentamos por essas forças internas, e principalmente as nossas tendências essas que já carregamos dentro de nós há muito tempo, desde outras vidas. Então, o propósito de estarmos aqui reencarnados é exatamente esse, de fazermos essa renovação, de abrirmos os nossos olhos para a verdade, de entendermos as lições do Evangelho de Jesus como verdadeiras lições, como setas que nos indicam o caminho. Então, esses pontos que a Joana enumerou aqui são, vamos dizer assim, as setas mesmo, que nos indica como fazer essa renovação, como abrir esses olhos, como então encontrarmos com essa verdade da imortalidade, entender que somos eternos, filhos desse Pai de amor, de misericórdia, e que estamos a caminho de volta para a casa desse Pai. Então, ela diz que quando nós encontramos com essa verdade, renovamos a nossa paisagem mental, sem dúvida. Muitos pontos, muitos questionamentos encontram respostas. E encontramos tranquilidade, força, coragem, enfim, conseguimos ser um pouco mais felizes, um pouco mais alegres e um pouco mais tranquilos, sabendo que estamos dentro de um processo de uma renovação constante, para que renasça constantemente aquele homem novo que Paulo de Tarso nos recomenda. Então, sendo assim, entendemos com mais tranquilidade que está tudo certo, que nada é por acaso e que tudo tem um objetivo e que tudo vai passar. E dependendo de nós, saímos renovados e vitoriosos de cada experiência, porque saímos um pouco mais
amadurecidos. Então, finalizando a reflexão dessa apresentação, vamos trazer Emmanuel, que diz que quando vibramos com o nosso coração voltado para o Evangelho de Jesus, estaremos assim aproveitando o dia generoso, aproveitando a luz do dia, ou seja, aproveitando a oportunidade da existência atual, das experiências que vão surgindo. Portanto, conclui o mentor, jamais desdenhes a posição em que te encontres. Busca valorizá-las através de todos os meios ao teu alcance. Desejamos a todos muita paz e que a gratidão do nosso coração seja o impulso constante dos nossos discernimentos e escolhas. Jesus nos abençoe.